Os 10 anos dos atentados de 11 de setembro foram antecipados, de certa forma, em alguns meses, pela notícia do assassinato de Osama Bin Laden por tropas americanas no Paquistão. O que isso representa, efetivamente, do ponto de vista da política externa americana? É preciso entender o seguinte: a política externa americana, hoje, é uma política vocacionada para preservar, sob o controle dos Estados Unidos, o acidente geográfico petrolífero. O que é o acidente geográfico petrolífero? 67% das reservas mundiais de petróleo estão numa estreita faixa que vai do Golfo Pérsico, sobe pelo Mar Cáspio e se prolonga para o norte da Eurásia. Né? Faixa essa que tem como seu limite externo ocidental o Iraque, limite externo oriental o Afeganistão. Isso explica o porquê que os Estados Unidos se inseriram nesse contexto. Porque precisam estruturar o controle desse espaço, na medida em que o petróleo ainda é a base sobre a qual se estrutura toda a economia mundial. A economia mundial hoje tem como variável central energética o petróleo. E ainda por um bom tempo. E por um bom tempo. Então, os Estados Unidos adotaram uma política externa de busca do controle desse espaço, porque admitem que assim preservam sua hegemonia. Né? A questão do Bin Laden é uma questão que se entra dentro de um contexto maior, que é o problema da chamada questão muçulmana, como eles colocam. Tá? É importante entender o seguinte: para nós, descendentes dos ibéricos, quer dizer, nós que somos da América Portuguesa, por exemplo, essa questão muçulmana não está presente. Por quê? Porque, na verdade, a Reconquista, ou seja, a pequena cruzada, foi vitoriosa. Nós vencemos a guerra. Os demais europeus não venceram a guerra. A cruzada não foi uma guerra vencida. Mas também não foram ocupados, quer dizer... Não foram ocupados, não. Eles não conseguiram... Eu estou querendo dizer o seguinte: tem uma coisa pior do que uma guerra perdida. É uma guerra não vencida. Porque uma guerra não vencida não estabelece uma paz de conveniência. Você faz a guerra buscando estabelecer uma paz da sua conveniência. Mas se você não consegue vencer uma guerra, como foi as Cruzadas, você não consegue estabelecer uma paz de sua conveniência. E aquilo permanece no imaginário coletivo. Os europeus têm dentro de si, os demais europeus, não os ibéricos venceram os mouros, têm dentro de si a ideia que os muçulmanos são alguma coisa que necessita ser enquadrada. Não sei se está... Necessita ser subjugada. E esta coisa dos muçulmanos... Zero choques de civilizações. Exatamente. Vem o Samuel Hamilton, escreve o discurso do choque das civilizações. Tem uma série de outros processos de informações no sentido de constituí-los como alguma coisa completamente diferente da nossa visão de mundo. Não se esqueçam que eles também são monoteístas, não é tão diferente de nós, há civilizações mais diferentes de nós do que eles, mas é criado todo esse contexto para justificar uma ação ordenada na região, por parte dos Estados Unidos e dos europeus, que são levados a esse processo pelo seu imaginário. Está claro? Esta é a questão. A questão que existe hoje no mundo é que, por trás disso tudo, está o problema do petróleo. Bom, é interessante que as pessoas saibam também algumas coisas. Primeiro, o Irã é um grande produtor de petróleo e o maior fornecedor da China, que é o país que tenderá a consumir mais petróleo a partir de 2030. A partir de 2030, mantidas as projeções atuais, a China consumirá mais petróleo que os Estados Unidos.
E a China está muito mais perto desse acidente geográfico do que os Estados Unidos. É preciso que as pessoas entendam qual é o grande jogo geopolítico mundial. O jogo geopolítico mundial se dá hoje entre um contestador, chamado China, e um poder hegemônico, chamado Estados Unidos. Agora é preciso que as pessoas entendam que quando esses processos ocorrem, não é nem o contestador, nem o poder hegemônico que prevalecem. Quando o contestador Holanda contestou a Península Ibérica, no caso a Espanha, a União Ibérica, quem prevaleceu foi a Inglaterra, que era um contestador de segunda ordem. Quando a Alemanha contestou a Inglaterra, quem prevaleceu foram os Estados Unidos, que ele, naquele momento, era um contestador de segunda ordem. Os Estados Unidos só entra na Primeira Guerra em 1916, 2 anos depois da Primeira Grande Guerra. Só entra na Segunda em 1941, 2 anos depois da Segunda Grande Guerra. Por quê? Porque soube se posicionar. Quer dizer, entrou aproveitando a fraqueza dos dois, que já haviam se enfraquecido. A mesma coisa fez a Inglaterra. Depois de 50 anos de guerra, de libertação dos Países Baixos contra a Península Ibérica, a Inglaterra entra no contexto, estabelecendo sua hegemonia, que só conquista depois de Napoleão, hein? Ela vai progressivamente buscando o seu espaço e só conquista depois de Napoleão. Porque uma coisa é fundamental entender. Isso é fundamental entender. A história da civilização nada mais é do que a busca permanente da solução de 2 dicotomias. Quais são? Toda periferia busca ser centro e toda barbárie busca ser culta. Isso no plano individual ou no plano coletivo. A civilização só avança por isso, porque a periferia sonha muito mais do que o centro, porque sonha em ser centro, e o centro não sonha mais nisso, não pensa mais nisso, já é centro, né? O centro é um castelo sitiado. Precisa se manter centro. Precisa se manter centro, mas é um castelo sitiado. Essa é a questão.